Bem, pessoal, estamos de volta, né? Agora vamos fazer aquele resumo bem legal, porque assim que você terminar de assistir o resumo, você vai fazer as atividades. As atividades estão aí para você ver o que você aprendeu durante a aula, né? E vocês viram que toda aula é um pouquinho diferente da outra, e tem umas que mudam bastante. No caso, nós já estamos entrando numa nova unidade, uma nova ideia da física aí, que é o eletromagnetismo. Não falamos muito da corrente elétrica, mas já falamos só da carga elétrica, é uma coisa elétrica que influencia no magnético. Já vocês vão ver sobre corrente elétrica em outras aulas. Vamos lá, então? Vamos lá. Próximo, a revisão do nosso conteúdo. O campo magnético é a concentração de magnetismo, quer dizer, criado em torno de uma carga magnética em um determinado espaço. Então você tem um espaço, né? Todo esse espaço que tiver influência desse ímã, nós temos um campo magnético. Do mesmo jeito que a carga elétrica cria um campo elétrico. Assim como a massa cria um campo gravitacional. Agora nós temos o ímã produzindo um campo magnético, né? Tá aí bem bonita essa imagem, bem feita, bem tirada. Se você tivesse um ímã desse em forma de U aí, e uma placa e limalha de ferro, né, que é ferro em pó praticamente, né, você consegue fazer isso, fica muito interessante, é muito bonito. E é igual os desenhos que nós tínhamos de carga elétrica das linhas de campo, né, linhas de força elétrica, agora linhas de força magnética. O movimento de cargas em campo magnético. É possível as cargas se movimentarem no campo magnético, né? A trajetória descrita por uma carga elétrica lançada dentro de um campo magnético uniforme vai depender exclusivamente do ângulo formado entre a velocidade e as linhas de indução do campo. Nós sabemos que se o ângulo for zero, né, não tem uma trajetória. É a mesma aí, né? Lançamento paralelo. Se você lança paralelamente, o ângulo é zero. Ou é 180, você vai de encontro é zero, sentido oposto é 180. De qualquer maneira, o seno de zero ou o seno de 180, eles vão dar zero. Isso quer dizer que se o seno deu zero, a força magnética é zero, não muda a trajetória. A trajetória continua normal, como se não existisse ali o campo magnético. Então, nesse caso, a carga não consegue enxergar o campo magnético, então a força magnética não altera o movimento dessa partícula, tá? Se a carga estiver em repouso, ou se o ângulo for zero, ou 180, na mesma direção, né? E mesmo sentido, ou mesma direção e sentido oposto, tá? Segundo caso, é que se você tiver, por exemplo, aí, ali é repouso, 0 e 180, já falei. Eu estava até pensando que uma coisa nova aqui, vamos lá. A carga com velocidade perpendicular, onde você tem uma força máxima e você tem também uma ação máxima, né? Então, movimento centrípeto, você acha com a equação lá do primeiro ano, já tinha equações aí, né? O raio tinha do campo elétrico, agora tem do campo magnético, é a mesma coisa. E as cargas positivas, o desvio para cima, negativo, o desvio é para baixo. Lembrando aí que a equação é essa. O campo magnético depende da força, né, da carga e da velocidade. Então, bem simples aí. A unidade de medida é o Tesla, né? Todos nós sabemos aí. Olha bem, se o ângulo for entre 0 e 90, você usa o seno, a lei do seno, pronto. Vai lá com o seno, calcula direitinho, e aí você tem um resumo de todos eles. Velocidade igual a zero, Q igual a zero, θ igual a zero e assim por diante. Bom, pessoal, vamos lá agora, direitinho, faça a atividade. Daqui a pouco a gente volta, se tiver alguma dúvida, a gente está aqui, ok? Vocês estiveram lá fazendo as atividades de vocês, já resolveram, discutiram, né? E acredito que está tudo tranquilo, mas qualquer dúvida nós estamos agora para tirar dentro dos exercícios que nós elaboramos para vocês. Vamos lá então? Para nossas questões hoje de atividade que vocês fizeram em sala de aula. Primeira,
A figura está mostrando, teve até um exemplo falando ali sobre o muon, a partícula alfa, né, na nossa aula. Ó. E agora tem 3 trajetórias, R, S, T. Essa figura mostra de forma esquemática um feixe de partícula penetrando em uma câmara de bolhas. A câmara de bolhas é um dispositivo que torna visível as trajetórias de partículas, conforme vai passando, eles vão ionizando as bolhas, né? E as bolhas vão se movimentando, a gente consegue fotografar, na verdade, as bolhas. O feixe de partículas é constituído por prótons, elétrons e nêutrons. Então, nós vamos aí ter o próton, o elétron e o nêutron. Lembra que o próton nós temos a maior massa, né? E os elétrons menor massa. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Então, a trajetória que desviaram, uma é próton, o outro é elétron. Lembrando que quanto maior a massa aí, maior a trajetória, o R, né? Na região da câmara existe um campo magnético perpendicular ao plano da figura, entrando no papel. Esse campo provoca a separação desse feixe e nós temos 3 trajetórias, R, S e T. Certo? A associação correta entre as trajetórias e as partículas. Quer dizer, quem vai ser o elétron, quem vai ser o nêutron e quem vai ser o próton. Eu acho que já falamos bem tranquilo na trajetória, só tem essas 3 alternativas, né? São 3 partículas. O nêutron não sofre influência nenhuma na trajetória, a carga é 0. Nós vimos que passou pelo campo e não tem nenhuma influência. Então já sabemos que é o S, né? Mas ainda temos aí o R e o T para decidir. Aqui vai uma ajuda, mas vocês já perceberam, na verdade, que o próton ele sofre um desvio para cima e tem massa maior, tem maior trajetória. Pode ver que o T é uma trajetória menor, mais fechadinha. Então, com certeza é do elétron. Mesmo que se você não souber que é para cima e para baixo, mas você teria, nós vimos lá positivo para cima, né, que é o próton, negativo para baixo. Mas você vê que a trajetória também, por ser de massa menor, é uma trajetória mais fechada, com R menor. Não o R da trajetória R, mas do raio. Com raio menor, mais fechada. O S seria o nêutron porque é nula, né? Então, aí é bem simples, aí não tem como errar. E se você não sabe que é para cima e para baixo, mas você podia entender como era perpendicular entrando, pode usar a regra da mão direita, né? Entrando na tela aí, e aí você consegue analisar. Mas o próton tem maior massa, tem um raio maior, trajetória mais longa. Já perceberia que o R é do próton, o T é do elétron. E o S é do nêutron, porque não houve mudança na trajetória, tá? Então, a letra é D, né? R próton, S nêutron. Opa, é isso, S nêutron e T elétron. R próton, S nêutron e T elétron, tá? Bom, acho que é só prestar atenção. Quando não souber lembrar da mão, lembra da trajetória. Maior massa, sabe que o próton tem muitas vezes maior massa do que o elétron. Então, também maior trajetória, maior raio, né? Ajuda muito isso, tá? A questão 2 diz o seguinte: suponha que uma carga elétrica de 5 microcoulombs, lembra que micro é 10 a menos 6, né? Seja lançado em um campo magnético uniforme de 20 Tesla, sendo de 30 graus o ângulo, então é seno de 30, lembra? Por isso está aí a equação BFM QV seno de θ, né? E determine a força magnética. Como nós queremos força magnética, temos que mudar essa equação, né? Passar tudo para o lado do B, fica FM igual a BQV seno de θ. E a velocidade foi de 2 vezes 10 a terceira. Então, é só resolver a questãozinha, mudar de lado, porque você quer, para que deixar? Pode deixar também, mas muda logo. Olha aí, ó. O B, né? Tá lá, 20 Tesla, então 20. O Q? 5 micro. Micro é 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. A velocidade já deu, não deu, podia ter dado 2 km por segundo, que cai é quilo, podia ser 2 km por segundo, seria 2 vezes 10 a terceira metro por segundo. Não pode usar quilômetro aqui. Se tivesse usado quilômetro, você teria que colocar 10 a terceira, tá? Lembrando disso. E sendo de 30. Sendo de 30 é 0,1, né? É 0,5, é 1 sobre 2, corta com 2 ali, 20 vezes 5, 100.
menos 6 com 3, menos 3. Ali ainda pode mudar ainda, porque se você quiser andar 3K, dá 0,1 Newton, né? Notação científica dá 1 vezes 10 a menos 1 Newton. Então, acho que fácil aí de perceber, né? Opa, faltou um número aqui. Mas eu fiz a conta para vocês. 130 é 0,5, né? Que é metade. Metade de 2 é 1, vezes 100 é 100. Então, beleza. Ok? Então, vocês perceberam, não foi difícil, né? O 130 é 0,5 é fácil, já se fosse 60 é 0,8666, já ficava um pouco mais diferente, mas ficou fácil de fazer o cálculo. Bem simples. Vamos para a questão número 3. Os cientistas que estudam a física das partículas, nós falamos aqui de física nuclear, a nova física, né? Necessitam estudar o comportamento e as propriedades do núcleo atômico. Para estudar os componentes dos prótons do maior acelerador do mundo, que foi inaugurado na Suíça, que é o LHC, colisão, né, de partículas, os prótons de massa m e carga positiva q são disparados em colisão frontal com velocidade perpendiculares a campos magnéticos uniformes, sofrendo uma ação de forças magnéticas. Lembrando que tem vários quilômetros de extensão, esses colisores aí, né? Vamos mostrar numa aula para vocês já todo o tamanho desse colisor. Os campos magnéticos utilizados são uniformes e atuam perpendicularmente à velocidade dessas partículas. Então podemos afirmar que essas forças magnéticas que atuam, é um colisor aí dentro dele, ó, certo? Será que eles mantêm as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os colocam em trajetórias circulares? Mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas coloca em trajetórias helicoidais. Aumenta as velocidades escalares dos prótons e mantém sua trajetória retilínea. Diminui as velocidades escalares dos prótons e mantém sua trajetória retilínea também. Ou não altera as velocidades escalares dos prótons, nem altera suas trajetórias. Bom, o colisor, ele tem uma força magnética, ela é perpendicular, e ela aponta para o centro da trajetória circular. Ela é uma força centrípeta, nós já vimos os nossos exemplos aí. Como ela é perpendicular à velocidade, ela não sofre alteração, a força magnética, né? Mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os coloca em trajetória circular. Então tem uma trajetória circular, fazendo um movimento circular uniforme, olha bem, mas aí a velocidade do próton é constante. Pessoal, nós vimos em movimento circular. No movimento circular, o que acontece? O movimento mantém a velocidade constante, um módulo, e altera a direção e o sentido para fazer a volta. Isso que é o movimento circular uniforme. Como nós temos o MCU no colisor, então a velocidade escalar do próton vai ser mantida, mas a trajetória vai ser circular, ok? Então, na verdade, o colisor é assim, a circular ele faz isso aqui, tá? Então, vai ficar circular girando em torno do colisor. É porque aí você tem um tempo, que como a velocidade é muito alta, né, do próton aí, você pode dar muitas voltas, certo? Então, o colisor não precisa ser tão grande, já que ele é infinito. Aí a curva não tem fim, digamos assim, o caminho dele percorrido não tem fim, ele vai ficar se repetindo. Vamos lá, então? Por isso que nós temos o colisor, pessoal. Vamos lá? Ok? Então, as trajetórias são circulares, mas aí a velocidade mantém constante. Um elétron de massa m entra em uma região entre duas placas carregadas com velocidade v. Em razão da ação dos campos elétrico e magnético, sendo o campo magnético perpendicular ao plano da página, a carga passa por entre as placas sem sofrer desvio. Tá aí, ó. Determina a velocidade do elétron em termos do campo magnético B e do campo elétrico E e o sentido do campo magnético. Está dizendo que não sofre desvio. Ó, V vai ser igual a B sobre E e o campo magnético entra na página, ou vai sair da página, ou vai ser a soma de B mais E, ou é o contrário, é E sobre B, né? Então, olha aí, o peso da carga foi desprezado. As forças que atuam sobre a partícula são a força elétrica vertical e para baixo, porque nós vimos o campo aí, né,
placa positiva e negativa, e a força magnética é definida pela regra da mão direita, que nesse caso é vertical para cima. Então tem uma força elétrica para baixo e uma força magnética para cima. Como elas igualam desse jeito, ele mantém, por isso que ele mantém igual. Então a força elétrica é igual à força magnética, senão ele não mantinha a trajetória igual. Pode cortar as cargas, fica E igual a VB seno de teto. Como é perpendicular, o seno de 90 é 1. Então, E igual a V vezes B. Quer dizer que a velocidade, o B que passa para o outro lado dividindo, é E sobre B. Então, a letra D. E sobre B, e o campo magnético sai do plano da página para poder ficar para cima, senão ele não consegue ficar para cima. Saindo do campo para cima, se ele tivesse entrando, seria para baixo, ajudava a força elétrica, o elétron ia descer, né? Sendo o contrário, para manter com a mesma trajetória, tem que igualar com a força elétrica e ser para cima, já que a força elétrica é para baixo. Ok? Então agora vamos para uma questão de Enem. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Sempre. Olha essa palavra. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Será que é sempre perpendicular? A força magnética? Bom, a primeira está errada, por quê? Nós sabemos que a carga elétrica estando em repouso ou estando com um ângulo paralelo, né, não sofre a ação da força magnética. Então, ela é incorreta. Ou paralela ou em repouso. A segunda, quando você fala de carga elétrica e campo elétrico, sim. Aí as cargas elétricas lançadas em campo elétrico sempre sofrem a ação da força elétrica. É radial, né? Não tem como não sofrer. Não sofre da magnética às vezes, mas da elétrica com certeza. E a terceira também está correta porque a força magnética é perpendicular à velocidade. A velocidade que às vezes tem um ângulo entre a velocidade e o campo, mas a força é sempre perpendicular. Então, nós temos aí que correto é a letra E. Lembra que a velocidade, aquele seno do ângulo que tem na equação é entre a velocidade e o campo magnético, V e B, nunca contra F. F é sempre perpendicular. Força magnética, se originar, é perpendicular. Se não se originar, não tiver ela, não existir, aí sim, ou ela é perpendicular ou não existe, tá? Agora, entre V e B pode ter ângulo, né, diferente, de 0 a 90. Sendo 0 não acontece força, acima de 0 até 90, e 90 é o máximo. Ou de 90 até chegar perto de 180 e a 270, assim por diante. Não sendo 0 nem 180, sempre tem uma força magnética. Vamos lá, nós temos um material complementar. Olha, venha conhecer o biomagnetismo médico. Então, terapia biomagnética, né, no Brasil. Então, nós estamos falando de campo magnético e nós temos que ver que o campo magnético pode ser utilizado como? Na medicina. Existe hoje uma gama de equipamentos que utilizam o campo magnético para detectar problemas que você possa ter, ajudar a curar doenças ou prescrever, né, uma doença que possa estar acontecendo, ela vem identificar. Ok, pessoal? Então, até uma próxima aula.